Fala galera, beleza? Professor Givago na área, estamos aqui para mais uma aula de física, ok? Só lembrando que a aula de hoje é a continuação, né, da aula passada, né? Que eu já postei o vídeo lá no YouTube. Então, se você estiver meio que boiando aqui e não estiver entendendo, é só você assistir o vídeo anterior, ok? Mas continuaremos com a parte de eletrostática. Hoje nós vamos falar de força elétrica. Os objetivos da aula de hoje, né, é mostrar que a interação elétrica respeita as leis da mecânica para a força, né, introduzir conhecimentos básicos para a definição de direção e sentido vetorial unidimensional das forças elétricas de interação. Vou estar tratando aqui nesse vídeo só do caso unidimensional, ok? Então vocês não precisam estar se preocupando em um rigor mais aprofundado sobre os vetores, ok? É só o caso unidimensional. No caso unidimensional, os vetores são tidos como escalares. Não tem nenhum mistério não, certo? E no caso, introduzir a força elétrica e sua relação com o campo elétrico. Só que essa última parte aqui, eu não vou estar me aprofundando. Eu vou deixar vocês com um questionamentozinho no final, né? Para vocês ficarem com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, aí no vídeo posterior, eu vou estar introduzindo vetores e campo elétrico, ok? Vamos lá. Ó, lembre que isso aqui vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, certo? O físico Isaac Newton, né, há mais de 350 anos, afirmou que a força é o agente capaz de mudar o estado de movimento de um corpo, né? Ainda que a força resultante corresponde à taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo. Quando Isaac Newton, né, expressou as suas leis do movimento, ele definiu a força como a quantidade, a taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo, ok? A gente tem aqui a equação clássica, né, a equação clássica da mecânica, né? A força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Esse aqui, pessoal, é um caso especial, só quero deixar claro para vocês. Esse aqui é um caso especial da segunda lei de Newton, da forma como ele expressou essa segunda lei de Newton, né? Essa segunda lei. No caso, aqui é o caso para o qual a massa é constante em todo o processo, certo? Na física existem processos na qual a massa não permanece constante, ela varia. Nós temos o exemplo, o caso de foguetes, né? Propulsão de foguete, né? Se vocês não sabem, aproximadamente 75% da massa do foguete é composto pelo seu combustível. Então, à medida que ele vai expelindo o combustível, que ele vai queimando combustível, a sua massa vai diminuindo, certo? Mas aqui é o caso para a massa constante, ok? Não existe muito mistério, não. Eu não vou me aprofundar nisso aí, não. Só quero deixar claro que essa equação aqui, ela é uma consequência desse caso mais geral, certo? Mas vamos lá. Vocês também devem lembrar que força é um conceito da teoria da mecânica newtoniana, certo? E caracterizada pelas leis de Newton, né? É um conceito válido em todas as mecânicas. Vou fazer uma ressalva aqui, em todas as mecânicas, vírgula. Na mecânica quântica, só o caso rotacional é que vai estar valendo para a mecânica quântica. Só a título de curiosidade, né? Não é para vocês ficarem matutando isso aí, não. Mas ela é válida também na mecânica relativística, certo? E no caso elétrico também, né? Na eletricidade, a segunda lei de Newton também é válida, ok? Não é só na mecânica, não, certo? Aí temos a terceira lei da mecânica, né? Que é, no slide anterior, eu apresentei a segunda lei, né? E temos aqui a terceira lei, né? Que é a lei da ação e reação, né? Se por acaso B aplica uma força em A, né? Então A vai ter que aplicar uma força em B, né? Aqui, ó, força provinda de B e força provinda de A. Se A aplica uma força em B, né, em um determinado sentido, B vai também aplicar a mesma força em A, só que no sentido oposto, né? Essa simplesmente é a terceira lei de Newton. Na eletricidade, essa interação ela vai ocorrer através dos campos, ok? Ela na eletricidade as forças elas não são de contato, certo? A gente vai ver aqui posteriormente em algum slide, certo? Ó, a lei da gravitação universal.
de Newton, né? Vou estar só pincelando aqui porque vai existir uma analogia entre a lei da gravitação universal de Newton e a lei de Coulomb, né? Que é a lei que rege a força de atração entre objetos carregados eletricamente, certo? Vamos lá, ó, o enunciado aqui, ó, dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade, ok? Você, nas leis de Newton, por mais que o objeto seja tratado como um corpo extenso, você sempre vai estar calculando a distância entre os centros de gravidade, certo? Ó, e a relação que temos aqui é que pode não parecer, pode contrariar, isso pode contrariar aí o caso, o senso comum de vocês, né? Mas a verdade é que toda massa no universo atrai toda outra massa no universo. Aí você pode estar explicando assim, ah, professor, mas por que que, por exemplo, eu não me sinto atraído pela parede, né? Eu não me sinto atraído pela cadeira que está próxima a mim? Pessoal, é porque é o seguinte, ó, a força gravitacional, ela é muito, mas muito fraca, né? Para você medir a força gravitacional, são necessário, na verdade, você tem que criar condições extremamente idealizadas para estar medindo essa força gravitacional, certo? Mas olha, a fórmula da força gravitacional, né? Você pega esse enunciadozinho aqui, ó, e equaciona ele, transforma na equação, né? Ele diz aqui, ó, dois corpos atraem-se gravitacionalmente com força de intensidade diretamente proporcional ao produto das massas. Aqui o produto das massas aqui, ó, tá em cima aqui no denominador ou no numerador, né? Então, se está em cima no numerador é porque é diretamente proporcional e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros, certo? Aqui, ó, inversamente proporcional, tá aparecendo no denominador. Se na igualdade aparecer a grandeza no denominador, é porque essa grandeza física, ela é inversamente proporcional. No caso, como é a distância ao quadrado, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? E aqui é uma constantezinha de ajuste que ela é vou até falar aqui, o valor dela aqui é de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton. As suas unidades são de newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, certo? A verdade é que essa constante aqui, ela tem que ter as unidades com as quais haja o cancelamento, né, dessas outras unidades aqui, para que reste unidade de força aqui, para que no caso a força fique em newtons, né, que newtons é a unidade de força, ok? E é uma constante fundamental da natureza, ok? Vocês não precisam estar decorando o valor de constante não, certo? Agora vamos para a lei de Coulomb, né, que é a lei que, como eu falei para vocês, trata da força de atração entre objetos carregados, né? No final do século XVIII, Charles Augustin Coulomb, né, deduziu através de experimentos a relação de forças que ocorrem em objetos eletricamente carregados, né? Vamos aqui, isso aqui a gente viu na aula passada, né, que cargas de sinais de mesmos sinais, elas se repelem, aqui, ó. Aí você vai simplesmente estar medindo a distância entre essas cargas aqui, ó, cargas positivas aqui, ó, Q1 e Q2, ó, as duas ambas positivas, e temos aqui Q1 e Q2 ambas negativas, ó, vão ser repelidas, né? E se elas forem de sinais opostos, elas se atraem, né? Você vai sempre carregar essa frase com você: os opostos se atraem aqui, né? Os opostos sempre se atraem. É justamente para você estar lembrando dessa relação aqui, ó, que cargas de sinais opostos elas se atraem, certo? Se você pegar e fazer uma analogia da equação da gravitação universal com a lei de Coulomb, você vai ver que você pode pegar aquele enunciado que eu mostrei no slide passado e está fazendo que a força de atração elétrica ela é proporcional ao produto das cargas. Lá era proporcional ao produto das massas, né? Pois aqui ela vai ser proporcional ao módulo das cargas, né? Porque a gente vai estar essas barras aqui é porque a gente vai estar ignorando o sinal das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, assim como acontece com a lei da gravitação de Newton. Só que a força aqui ela vai ser de natureza elétrica, certo? E lá vocês lembram que tinha uma constantezinha lá, G, né? Aqui a gente também vai adicionar a constante. Depois que a gente adicionar a constante, esse sinalzinho aqui que parece um alfa, né? Isso aqui significa proporcional a, certo, pessoal? Quando você adicionar uma constantezinha aqui, esse proporcional ele vai se transformar num igual. Aí vai ficar sendo igual. Vamos lá, ó.
A expressão matemática da lei de Coulomb pode ser enunciada da seguinte forma, tá aqui, ó. A lei de Coulomb, muito parecida com a lei da gravitação universal, certo? Aqui a força é igual a K0, essa é a constante, lá é G, né? Aqui é o módulo do produto das cargas aqui, ó. Aqui aparece em cima e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, certo? Olha, ó, e K0 é a constante eletrostática do vácuo, né? Com o valor de 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Essa constante aqui, assim como na constante da gravitação universal, ela vai ter que ter unidades com as quais haja o cancelamento das unidades aqui e reste a unidade de força, que é Newton, né? Beleza, vamos lá. Vamos só fazer um paralelo aqui entre as duas leis. Aqui, ó. Primeiro nós temos a lei de Coulomb, né? Tá aqui, ó. Força é igual a K0, né? Que multiplica o produto das cargas, né? O módulo do produto das cargas e dividido, tudo isso dividido pelo quadrado da distância, certo? E temos a lei da gravitação universal. Só que aqui nós temos G, né? Que é uma constante. É uma constante da natureza que multiplica o produto das massas, né? E tudo isso é dividido pelo quadrado da distância, né? Entre as massas, entre o centro de gravidade da massa, certo? Aqui nós vamos fazer duas ressalvas, né? Vocês estão percebendo que essas duas leis elas são bastante parecidas, né? Mas existem algumas diferenças que eu vou elencar elas agora aqui, ó. A força elétrica pode ser de atração e repulsão. Lá a gente viu que cargas de sinais opostos elas se atraem, né? E cargas de mesmo sinal elas se repelem. Pois é, na força na força elétrica vai ser assim, na força gravitacional não. Na força gravitacional ela sempre vai ser de atração. Não existe força gravitacional de repulsão. Não existe a antimassa, né? Vamos supor que teoricamente existisse uma antimassa com sinal negativo. Pois é, esse objeto teórico aqui que eu falei não existe, né? Você vai ter só massa, né? Massa e para a lei de Coulomb você vai ter carga, certo? A distância ao quadrado não tem mistério, é sempre a mesma aqui nas duas equações, certo? Vai ser a distância, aqui vai ser a distância entre as cargas e aqui vai ser a distância entre a massa, certo? E uma outra ressalva que eu quero saber também é que K0 ela não é uma constante da natureza, ela é a constante que depende do meio. No caso, aqui no ensino médio, a gente sempre vai estar utilizando o vácuo, né? O vácuo é local onde não tem nem ar, nem atmosfera, nem nada. A gente vai estar 99,9% a gente vai estar utilizando o vácuo. Alguns livros omitem esse K0 aqui, né? E outros colocam esse K0. Eu acho melhor colocar K0 porque quando for, por exemplo, se alguma vez na sua vida você topar com a lei de Coulomb e ela não tiver no vácuo, né? Tiver, por exemplo, em um meio, como um fluido, a água ou o ar, aí vai ter que ser colocado o K correspondente do meio, certo? Onde as cargas estão imersas. E, no caso, o G aqui não depende do meio, né? Você pode estar dentro da água, você pode estar imerso em uma atmosfera bastante densa, né? No caso, o G não vai depender do meio, ele é uma constante mesmo da natureza. Pessoal, só a título de curiosidade, essa constante G aqui foi a primeira constante na física a ser descoberta, se eu não me engano. Foi a primeira constante. Se não foi a primeira, é uma das primeiras. E atualmente é a constante que menos se sabe, né? É a constante que menos se sabe sobre ela. Para vocês terem uma ideia, na astronomia, né, existe um objeto chamado matéria escura, né? Aí lá observa-se que alguns corpos que deveriam estar atraindo outros não obedecem essa lei. Aí muitos acreditam que essa constante da gravitação aqui, ela pode estar imprecisa. E outros acreditam que existe um objeto teórico chamado matéria escura, né? Porque os telescópios comuns eles não conseguem detectar esses objetos. E isso em qualquer espectro eletromagnético, na luz visível, no raio-x, ele não consegue detectar, entendeu? Então é uma das constantes mais misteriosas da natureza, essa constante G aqui, ok? Então vamos lá. Só para encerrar aqui, que o vídeo já está ficando muito longo, né? Eu vou deixar uma questão interessante aí, aquela coisa lá que eu falei lá no início, certo? Ó, mesmo sem haver contato, como Q1 sente a presença de Q2, já que elas não se tocam? Vocês perceberam lá que as cargas estão se atraindo, a força é de atração, mas
assim, uma não toca na outra, mas uma sabe que a outra existe, certo? Pois é, quando Newton expressou a sua equação de movimento, os corpos se tocam, né? Você tem um bloco aqui, aí você empurra o bloco, aí mediante a força que você aplica no bloco você vai estar causando uma aceleração, certo? Pois é, aqui não, aqui os objetos eles não se tocam, mas um sabe que o outro existe. E o mesmo vale para as massas, né? E o mesmo vale para as massas, né? Como é que a massa, como é que a Terra sabe que a Lua está ali e que a Lua sabe que a Terra está ali, né? As massas elas estão se atraindo lá, ela fica no caso em constante movimento de rotação lá, mas a Lua exerce atração gravitacional sobre a Terra e a Terra exerce atração gravitacional sobre a Lua, ok? Então era isso aí que eu queria falar para vocês, né? E eu queria que vocês, se surgisse alguma dúvida, estivessem me procurando no PV do WhatsApp, ou então se você acha que no caso o vídeo que eu dei para que eu no caso postei para vocês pode estar sanando essa dor, você pode estar no caso assistindo esse vídeo, ok? Então galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima.